esposa, o irmão Valdivino está aqui também. Ele me convidou várias vezes e não deu certo, mas dessa vez, para a honra e glória do Senhor, deu certo. Eu acho que ele até está com ciúme, com biquinho, mas glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Como mesmo foi lido aqui Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, e louvado seja o Senhor, porque ele fala em Eclesiastes 3, que existe tempo para todo propósito, debaixo da onde? Então era hoje, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém. Pastor, Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos, e a igreja, que Deus abençoe a sua vida. É culto culto de quê? Quem veio receber vitória? Eu quero só dizer algo para os irmãos, que eu não tenho vitória para te dar, viu? Amém? Glória a Deus. Mas o meu Jesus tem vitória para nós. O Deus que eu sirvo, Ele tem vitória. E a vitória é tanta, que foi lido em Atos 3, que um coxo era levado para a porta do templo para receber o quê? Receber dinheiro. Ele ia ali todos os dias para receber dinheiro, mas a expectativa daquele coxo foi tanta que Jesus o quê? Usou quem? Quantos estão com a expectativa em Deus aqui nessa noite? Às vezes nós vamos para a igreja desanimado, não tem nada para mim, mas Jesus vai surpreender a cada um de nós. As nossas expectativas em Deus, elas sempre serão acima da natural nossa, amém? Então creia que Deus já fez, está fazendo e vai continuar fazendo e realizando para a honra e glória dele, amém? Então, meu irmão, se você veio buscar, assim como aquele coxo foi buscar esmola, ele recebeu algo muito maior. Nós vamos receber algo muito maior do Deus que nós servimos nessa noite. Quantos crê nisso, dá um amém? Glória a Deus, amados. A minha esposa não pôde vir, está chegando ali, mas a minha sogra, aleluia, glória a Deus, ela acabou de fechar o supermercado, ela falou, vou fechar e vou correndo, aleluia. Amados, eu não quero tomar muito tempo, mas abra a sua Bíblia no livro de Judite. Aí o pastor está lendo o livro da Católica. Meus irmãos, é crente de verdade, ninguém abriu a Bíblia, ué. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, do verso 14 até o 17. Glória a Deus. Eu vou aguardar os irmãos achar que agora tem esse livro na Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, não precisa fechar os olhos, que os irmãos estão procurando. Vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos, Pai, diante do Teu altar, diante da Tua palavra, Pai, que eu seja apenas canal de Deus, Pai, e que o Senhor possa me usar, Pai, que as bênçãos do Senhor, Pai, venham sobre nós. Pai, nós cremos que é culto da vitória, e o Deus que nós servimos tem vitória para nós nessa noite. Basta nós empenharmos em adoração, que Ele vai descer do céu a Tua bênção, o Teu poder, a Tua glória e o manifestar do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Todos acharam? Então vamos ler. A palavra diz sobre a pergunta sobre o jejum. Glória a Deus. Verso 14 até o 17 diz assim: então aproximaram-se os discípulos de João. Fala comigo, discípulos de João. Dizendo: porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e teus discípulos não jejuam. Verso 15: Jesus lhe disse: acaso os que estão no casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Verso 16:
Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e o rasga se torna maior. Verso 17: nem se põe vinho novo em odre velho. Fala assim, odre. Agora você vai falar assim, eu sou odre novo. Agora eu vou falar algo aqui. Nós somos odre novo em nome do Senhor Jesus. De outra maneira, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se estragam. Mas põe-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam ou se conservarão. Amém? Deus, é a tua palavra. Abre o nosso entendimento, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor nesse momento, nessa noite, e que o Senhor possa mandar fogo do céu sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Podeis tomar o assento. Eu prometo para os irmãos que não vou demorar mais de 10 minutos, amém? Na introdução. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é uma passagem muito conhecida de nós que já temos um tempo nessa caminhada cristã. Porém, existe algumas observações que nós o faremos agora, neste momento, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente percebe que o verso 14, ele inicia com uma pergunta para Jesus. Fala assim, os discípulos de João, pode falar comigo? Os discípulos de João pergunta para Jesus a respeito do jejum. Glória a Deus. E agora eu te devolvo a pergunta: como é que está o seu jejum? Como é que está a sua vida no jejum? E antes da gente caminhar nesses versos, nós precisamos entender quem foi João Batista, quem foi os discípulos de João, e quem é os fariseus, e quem são os discípulos de Jesus. Então tudo isso que eu disse está nesse primeiro verso 14. Então nós precisamos caminhar um pouco para entender a resposta de Cristo Jesus para os discípulos de João a respeito do jejum. Irmãos, é fácil jejuar? Levante a mão, por favor, quem acha fácil. Realmente não é fácil, mas nós temos, e nós vamos aprender aqui com essa passagem, que este momento que os discípulos de João perguntam para Cristo Jesus sobre o jejum, o próprio Cristo Jesus, ele vai dar uma resposta super interessante. Os irmãos já perguntou algo para alguém, e esse alguém te responde com uma outra pergunta. Alguém? Cristo Jesus, ele usou essa estratégia nesse momento. E por que é que nós devemos, às vezes, usar essa estratégia de, às vezes, responder com uma pergunta? Qual que é o benefício que Cristo Jesus teve? Em muitas passagens bíblicas nós podemos observar e ler na Bíblia Sagrada que Cristo Jesus, quando é perguntado sobre algo, ele responde com uma. Agora, por que Cristo Jesus ele responde com uma pergunta? Porque tem alguns benefícios que às vezes nós podemos extrair da pessoa que está nos perguntando. Eu vou falar a verdade, mãe é expert para fazer isso com o filho. É ou não é? Cadê as mamães aqui? Mãe pergunta e o filho responde com outra pergunta. Qual que é o benefício que traz para nossas vidas? O benefício que traz quando eu respondo uma pergunta com uma outra pergunta é para revelar a intenção do coração. Olha só, aqui os discípulos de João fazem uma pergunta para Cristo, mas Cristo responde com uma outra. Nós podemos pegar esse primeiro tópico. Cristo queria descobrir o quê? A intenção do coração dos discípulos de João. E é muito bom a gente aprender com Cristo Jesus, que tem momentos que nós temos que dar uma resposta com uma outra. Para quê?
para descobrir a intenção do coração de quem está nos fazendo a pergunta. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro tópico do benefício de responder com uma pergunta. O segundo tópico é para levar a pessoa à reflexão. Jesus, ele respondeu com a pergunta para fazer com que os discípulos de João fizessem o quê? Uma reflexão. Pensar, mas peraí, o que está acontecendo? Então, tem alguns benefícios, e são N benefícios quando nós respondemos com a pergunta, e uma delas é para ativar a nossa fé. Quantas vezes nós perguntamos algo para Deus, e Deus nos responde com uma pergunta? É para ativar a nossa fé, porque a fé vem pelo malhar na academia, fit-me, no aparelho para ficar musculoso. Não, Igor capítulo 4 fala assim, que a fé vem pelo malhar na academia. Não, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de quem? O que nós estamos fazendo nesse momento? Não está ouvindo a minha palavra, é a palavra de Deus, e está gerando fé em seu coração, em nosso coração. E quando gera fé no meu coração, eu passo a ser uma pessoa mais grata, não somente a Deus, mas principalmente ao meu próximo. Amém? Glória a Deus. Então, são N benefícios quando eu respondo uma pergunta com uma outra. Glória a Deus. Vamos fechar aqui e eu vou voltar. Quem era João Batista? A palavra do Senhor fala que João Batista era filho de Isabel, primo de Jesus, e ele era o precursor de Cristo Jesus. O que é isso? É de passar no cabelo ou de comer? Não, ele abria caminho. O papel, o propósito de João Batista era abrir caminho para quem? Para Cristo. A irmã gostou lá, aleluia, glória a Deus. João Batista, ele fez o que? O propósito que ele veio na terra. E a palavra fala que ele é uma voz que clamava no de Roma de Caldas Novas. Irmão, você já foi em algum deserto? Os irmãos já foram em deserto? Os irmãos já foram? Eu já fui em um deserto do Araguaia, só areia, viu? Mas é mais ou menos parecido. Então é quente. Os irmãos já andou em uma areia de uma quadra de vôlei no sol de 40 graus? Os irmãos sentem alguma coisa no pé? Queima, não queima? Agora, João era esse que abriu o caminho para Cristo Jesus. E ele abriu aonde? No deserto. Então, os discípulos de João perguntaram para Cristo: por que nós? Agora eles falam assim: nós quem? Os discípulos de João. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele homem que batizava no deserto. E uma certa feita, em João capítulo 1, verso 29, João estava batizando e vinha Jesus Cristo em direção a João. E João vira para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Mas os discípulos de João não estavam do lado dele. Eu não consigo entender por que os próprios discípulos de João fazem uma pergunta dessa para Cristo, sendo que eles estavam lá com João batizando o próprio Cristo. Os irmãos, dá uma coisa na cabeça da gente, a gente fica meio assim, mas por que eles não estavam lá? Não, eles estavam com João, porque eles eram discípulos de João. Mas o grande problema não é estar, é viver. O grande problema nosso não é estar aqui, é viver a palavra. O grande problema não é estar no evento, o grande problema é nós vivermos a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Os discípulos de João estavam quando Cristo foi batizado por João, mas eles somente estavam. Eles estavam de corpo presente. Corpo, alma, cadê o espírito? Estava desconectado de Cristo, porque o próprio Cristo estava sendo batizado por João. O próprio João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? Todo o pecado do mundo. Então, os discípulos de João, o que o levaram a fazer essa pergunta para Cristo?
tem várias respostas por isso. E nós temos um acontecimento antes do verso 14, que quando Jesus, ele chama Mateus para ser seus discípulos, e a palavra vai dando sequência, aí nós começa o verso 14, então aproximaram-se os discípulos de João. O que me dá a entender é que os discípulos de João estavam nas proximidades, estavam próximo de Cristo, e eles chegaram e começaram a falar: Jesus, me responde uma pergunta, por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E algo que me chama muita atenção, às vezes nós passamos por cima do que é a instrução de jejum de Cristo Jesus na nossa vida. O próprio livro de Mateus, ele nos fala no capítulo 6, sobre a instrução de como jejuar. O próprio Cristo, ele nos deu essa instrução. Ele fala assim: quando jejuardes, não mostreis cara triste, como quem? Os hipócritas. E eu pego essa palavra hipócrita e lembro que o fariseu, ele foi chamado de hipócrita. Por quê? Porque eles jejuavam e queriam mostrar que estava jejuando. Aí nós vamos lendo o texto aqui: em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, agora Jesus está falando para nós: tu, porém, quando jejuarde, unge tua cabeça e lava o teu, para não mostrar aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará em secreto ou em público. A minha Bíblia está falando que Jesus o nosso Deus vai nos recompensar em público, não é em secreto mais. Irmãos, não quebre etapas do jejum. Não precisa falar, não precisa dizer, apenas para Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo Jesus nos recompensará em público. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos andando, e aí a pergunta para Cristo sobre o jejum. Aí o próprio Cristo Jesus, ele faz a resposta com uma outra: acaso os que estão no casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Olha a resposta de Jesus para os discípulos de João. Jesus, ele está falando assim: ele é o noivo, e ele usa uma comparação da festa de quê? De casamento. Os irmãos já foram em festa aqui? Os irmãos gostam de festa? Crente gosta, eu também gosto. Glória a Deus. Festa é bom ou não é? É bom, não é? Deus é fiel. Mas vocês já foram em alguma festa onde eles montam um banquete, aquele lindo, e falam: agora nós vamos jejuar, agora ninguém vai comer nada, vai todo mundo olhar para a comida e não comer. Cristo Jesus estava dizendo para os discípulos de João: olha, eu sou o noivo, eu sou o Cristo que foi enviado. Os meus discípulos, eles não é momento de jejuar, é momento de cear. Na festa a gente se alegra, não é? Lugar de festa é lugar de alegria, é lugar de nós dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É lugar da gente o quê? Ter comunhão. Comunhão é bom, né? Comunhão é bênção. É lugar de onde a gente tem que ter comunhão. Cristo Jesus estava falando: olha, nós estamos em uma festa de casamento e eu sou o noivo. Então os meus convidados, que são os meus discípulos, eles não é momento deles jejuarem, é momento deles se alegrar, porque o Filho de Deus está aqui. Jesus está aí, meu irmão? Glória a Deus. Porque a palavra fala em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal que deu quem?
Para todo aquele que nele crê, mas tem o quê? Deus quer que a gente se alegra. Alegrar em quem? Em Jesus, o Filho que foi enviado para morrer por nós. Alegre, irmão. Tem momentos que nós vamos ter que nos alegrar, mas tem momentos que nós vamos ter que jejuar. Tem momentos, eu não estou aqui dizendo para os irmãos que vai ser só vitória, só vitória, só vitória, não. A nossa vida cristã é o Alto Relevo de Goiás. Os irmãos conhecem o Alto Relevo de Goiás? É as montanhas assim, uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo, mas Deus nos ensinou a dar graça em todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus por isso. E a palavra do Senhor vai dizendo que o próprio Cristo Jesus responde com uma pergunta para os discípulos de João, e Jesus não para por aí, e ele usa duas metáforas ou duas parábolas ainda para responder a pergunta dos discípulos de João. E esta parábola ou essa metáfora, ele vai no verso 23 e diz assim, no verso 16: ninguém põe remendo de pano novo em veste. Os irmãos, é só em quadrilha, viu, irmão? Quadrilha você vai ver, o povo colocando aqueles trem assim, sabe, para tampar. Em quadrilha tem muitos remendos novos, em calça velha, em camiseta velha. Glória a Deus, aleluia por isso. Nós não vamos quadrilha, aleluia. Mas tem, é um exemplo muito simples para a gente entender o remendo do pano novo em um pano velho. E a parábola, ela vai dizendo, ou a metáfora que Cristo diz, porque o remendo tira parte da veste e o rasgo se torna maior. Amados, é simples isso aqui. É como eu tivesse, sabe aquela camiseta ou aquela calça velha que a gente tanto gosta, tanto ama e não larga ela nunca? Vai para aquela, nossa, os irmãos lá em casa é uma benção. A esposa luta comigo, não, meu bem, essa calça já não é muito boa, dá para durar mais um ano ainda, aleluia, glória a Deus. Ela, não, vou jogar fora, não vai, não, dá para usar mais um ano. Aí eu saio de casa, aí eu vou procurar, cadê a roupa? Deus já usou a esposa para jogar fora. Oh Jesus, por quê? Porque vai se desgastando a roupa, e aí vai acontecer o quê? Aí a gente vai querer remendar um rasgo na roupa com um pano novo, e as costureiras sabem que um pano novo num pano velho, depois que lava, o que acontece com um pano novo? Lá em casa está encolhendo as blusas, eu não sei porquê, eu não sei se é o sabão que mudaram, ou se é eu, mas o remendo em um pano velho, depois que vocês fazem, pode até não estourar na primeira lavada, mas ele não vai aguentar muito tempo. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos de João? Falar, olha, as coisas velhas, agora nós vamos lá para 1 Coríntios 5,17. Cristo fala que eis que tudo se fez, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Nós somos nova? Fala assim, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas, a calça velha que a esposa jogou fora, se fez calça nova, comprou para pôr no lugar outra. Aleluia. E aí o que acontece? Quando nós somos novas criaturas, o velho já não serve. Aquilo que não presta para agradar a Deus, nós temos que o quê? Descartar, jogar fora. Sabe qual que é o problema nosso? Eu falo nosso porque eu tenho isso dentro de mim. Às vezes a gente apega muito às coisas antigas, às coisas velhas, a manias, vamos dizer assim, a manias dentro da palavra do Senhor, e achamos que Deus vai nos abençoar. Não, irmão, eis que tudo se fez novo, um novo caráter, uma nova ação, uma nova atitude, uma nova transformação, porque Deus vai transformar a nossa vida, porque a palavra dele fala que a palavra se renova. Ah, mas pastor, é a palavra que renova, eu não renovo não, eu sou velho. Não, Romanos 12 fala o quê? Que nós temos que fazer o quê? Renovar o quê? O guarda-roupa, renovar o carro, renovar a nossa
A nossa mente. É aqui que está o grande segredo que Cristo Jesus está falando para os discípulos: oi, essas coisas que vocês praticam aí para mim não servem de mais nada. Não que Jesus era contra o jejum, era a forma que eles entendiam o jejum, porque eles queriam remendar uma roupa velha com um pedaço de pano novo. É mais ou menos assim: a minha vida financeira está atrapalhada, diga assim, misericórdia. É só uma conjectura, viu? Não é verdade, porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Glória a Deus, aleluia. A minha vida financeira está toda atrapalhada, eu não sei administrar nada. E aí, sabe o que acontece? Aí eu vou para a igreja, porque Deus vai resolver a minha vida financeira. Agora eu vou lá no pastor José do Carvalho, vou lá que vai ser uma bênção, ele é um próximo, vai profetizar na minha vida, e eu vou. Aí eu venho aqui, qual que é o meu objetivo? É vida financeira, não é? Quando alguém ganha, quando você começa a ver o saldo da conta positivo, cadê o irmão? No culto domingo não veio. Sabe o que ele fez? Ele pegou o pano novo e colocou na calça nova. Deus já estava começando a transformar a vida dele, uma nova criatura. Aí ele sabe o que? Eu já peguei esse pedaço de pano novo, está tudo certo, agora eu vou. Amados, não faça isso, porque Deus tem algo maior para nós. É só o início daquilo que Deus tem para nossas vidas. E ainda vai continuando a resposta de Cristo Jesus. Aí ele vai falar sobre outra parábola ou outra metáfora que ele usa assim: nem se põe vinho novo em odre velhos. De outra maneira, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se estragam, mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Cristo Jesus está dizendo aqui? Agora você vai falar assim para o seu irmão, falar: eu sou um odre. Pode falar que você é um odre, não tem nada não, irmão. Nós somos odres na mão de Deus. Glória a Deus. Agora você não pode ser um odre rígido. Nós temos que ser um odre flexível, amém? Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão: odre flexível. Mas pastor, se eu quiser ser um odre rígido, aí você vai ter com Deus. Aí eu não posso entrar nessa briga não. Mas nós vamos orar para que nós possamos ser um odre flexível. O que é um odre? Odre era um recipiente de pele de animais, feito para se colocar água e vinho. Fala assim: vinho. Vinho. Deus tem vinho novo para a nossa vida nessa noite. Deus tem vinho. Fala para o irmão que Deus tem vinho novo para a sua vida. Fala para ele aí: Deus tem vinho novo para a sua vida. Deus tem vinho novo para nós. Deus tem vinho novo. Pastor José do Carvalho, ele comentou sobre os tabernáculos. Vinho novo, pastor. Nós precisamos de vinho novo. Deus nunca parou de derramar vinho novo. Sabe por quê? Que às vezes nós viemos na casa do Senhor e achamos: não senti nada. É porque o odre está rígido, está furado. Mas Deus está continuando derramando vinho novo na nossa vida, e vai continuar derramando vinho novo. O processo de fermentação dentro do odre funciona da seguinte forma: os irmãos já foram em um lagar. Lagar é um lugar aonde pisavam em quê? Gideão usou para malhar trigo. Mas lagar era lugar de pisar uvas. E quando pisava aquelas uvas, saiu o suco da uva, que a gente chama de fruto da videira. Fruto da videira. E aquele suco, ele era depositado dentro do odre. E se o odre fosse novo e flexível, sabe o que acontecia? O vinho, por causa da casca e da açúcar, ele começava o quê? Fermentar. Não é aquele fermento que o crente fala mal não, viu irmão? Misericórdia, que ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. Esse é o fermento do vinho que ele ia inchando. A gente tem um supermercado aqui,
De vez em quando eu compro aqueles molho de extrato de tomate. Ele vem inchado assim, parece que vai explodir. Nós temos que tirar ele da prateleira, que ele está impróprio para o consumo. E o odre, quando o odre é novo e flexível, ele suporta a fermentação do vinho. Sabe o que o odre vai fazer? O odre vai fazer isso e vai voltar. O odre vai fazer isso e vai voltar. Sabe o que é isso, irmãos? É a nossa instabilidade nessa terra. Quantas vezes a luta no dia está muito pesada e a gente fala que não vai aguentar. Sabe por que nós vamos aguentar? Porque o odre é novo e tem vinho novo dentro de nós. Porque Deus tem vinho novo para a minha vida. E aí você acha que não vai aguentar e Deus vem com bálsamo e volta de novo. Por quê? Por causa da flexibilidade que nós temos na palavra de Deus. Porque Deus tem um vinho novo para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E eu quero finalizar, que já passou meus 10 minutos. Aleluia, glória a Deus. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé, com a permissão do pastor. Glória a Deus. E eu quero... Glória a Deus. Vinho novo. Odre novo, vinho novo. Amados, antes de eu finalizar, eu gostaria de chamar, tem alguém que quer reconciliar com o Senhor hoje, nessa noite? Porque aproveita, glória a Deus. Deus tem um vinho novo para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel. Amados, isso aí é o vinho novo. Deus tem vinho novo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, pastor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E o interessante de tudo isso é que o nosso Deus, Ele transforma. E nós vamos orar para que Deus possa abençoar. E que Deus continue nessa caminhada contigo. Amém? Pastor, posso orar, pastor? Posso? Glória a Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós louvamos ao Senhor, Pai, que o vinho novo do Senhor está sobre a vida do teu filho, Pai. Restaura esse odre, Pai, que ele possa estar flexível, Pai, a tua palavra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, sustenta ele, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade. E que Deus abençoe a vida da irmã Raquel e a vida dessa igreja. Amém. Glória a Deus.